Olá meninos, bom dia. O nosso conteúdo é um conteúdo do primeiro bimestre chamado números inteiros, tá? E a gente vai entender agora o conjunto de inteiros, para que serve e onde é que nós utilizamos no dia a dia. Bem, o conjunto em si, nós temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e os reais. No naturais, ele começa a ser contado de zero, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Os inteiros é o que a gente vai começar agora, são números que apresentam negativo, tipo, eu tenho 10 reais, vou comprar uma coisa de 12 reais, então vou ficar com saldo negativo de 2 reais, porque 10 reais não cobre 12 reais, certo? E aí, depois nós iremos ver os números racionais, que são formas de fração, números irracionais, que são números que não podem ser colocados em forma de fração, né? E o conjunto reais são esse completo de todos os conjuntos. O conjunto dos números inteiros positivos foram os primeiros trabalhos feitos pela humanidade, tipo, com finalidade de contar objetos, animais, enfim, elementos do contexto histórico que se encontrava, tipo, os animais, antigamente, para se contar animais, aí tinha um número, e aí as ovelhinhas ia saindo de dentro do curral e eles iam colocando umas pedrinhas. Então teve uma necessidade de contar, que a gente chama de números positivos. Os números inteiros foram introduzidos na história com a finalidade de ter número negativo, tá? Então o conjunto dos números inteiros apresenta positivos e negativos, então, portanto, dentro do conjunto dos números inteiros também tem os números naturais, está contido os números naturais, tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3 são números inteiros positivos, menos 1, menos 2, menos 3 são números inteiros negativos. O zero é um número especial, pois ele nem é considerado como um positivo, nem um negativo, tá? Então, zero é o quê? Zero é uma divisão, ele nem é considerado número positivo, nem número negativo. Conjuntos inteiros negativos recebem esse nome, nos números inteiros positivos e negativos recebe o nome de conjuntos naturais, porque dentro do conjunto dos números inteiros também contém os números naturais. Então, esse conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. E aí vem o conjunto dos números inteiros em si, constituído com números negativos. Então, só os números negativos mais os números positivos, né? Os números inteiros estão presentes até hoje em diversas situações do cotidiano. Por exemplo, para você medir a temperatura, contar dinheiro, marcar as horas, sua importância é indiscutível. Tipo, quando você está num canto bem gelado, você diz que está abaixo de zero, então está muito frio, certo? Quando a gente está numa temperatura, como no segundo exemplo aí, conjunto 30 graus, tá lá em cima, quer dizer, tá muito quente. Então, 0 grau quer dizer, para a temperatura, o zero, quando você tá 0 grau, é porque já tá começando a congelar, tá? Abaixo de zero, já tá congelando, ok? A multiplicação dos números inteiros é a multiplicação de números. Por exemplo, José comprou uma bicicleta que pagará em 5 prestações de 45. Cada parcela, né? Qual é o número da dívida de José? Então, como é que você vai fazer isso? Bem, se ele está devendo, está negativo, né? Então, você vai multiplicar 5 vezes 45, que vai dar 250. Por que ficou negativo? Bem, quando se está devendo, se está negativo. Então, para calcular essa dívida, ela tem que colocar menos 45
mais menos 45, mais menos 45, mais menos 45, mais menos 45. No total, ele está devendo menos 225. 5 parcelas de 45. Quando ele termina de pagar isso, aí ele fica positivo, entenderam? Enquanto eu estou devendo, eu estou negativo. Depois que eu pago, eu fico positivo. Essa multiplicação, ela pode ser feita assim, 5 vezes 45. Ó, mais por menos vai dar menos, que aí a gente vai ver a questão da multiplicação de positivo, negativo por negativo. Então, observamos que José tinha uma dívida de R$225. Tá vendo que aqui já tá positivo? Que quando ele quita, ele já vai ficar positivo, certo? Esse problema da dívida de José foi resolvido através de uma multiplicação de dois números só, 5 e 45, tá? Numa situação, quando multiplicamos dois números positivos, resulta em um número positivo. Então, o que eu falei para vocês. Vamos agora para os sinais. Positivo vezes positivo vai ser positivo. Então, mais por mais é mais. Quando eu estou multiplicando mais por menos, vai dar menos, tá? Situação de multiplicação, positivo por um número negativo, vai resultar no número negativo. Então, mais por menos dá menos. A ideia de positivo mais negativo. A multiplicação de menos por mais vai dar menos. Agora tem uma observação bem legal aqui. Quando você multiplica um negativo por um positivo, vai ficar sempre negativo, né? E outra coisa, lembre-se que para sinais positivos, a soma de sinais positivos, sinais iguais, soma e considera sinal, tá? Então, mais por mais na soma. Se eu tiver mais 2 mais 5 vai dar mais 7. Se eu tiver menos 2, menos 5, vai dar menos 7. Sinais iguais, soma e considera sinal. Sinal diferente, subtrai e considera sinal do maior número. Quando eu estou multiplicando negativo por negativo, vai dar positivo. Menos por menos, mais. Então, nessa situação aqui, você vê que aqui está multiplicando, ó, sinais de 5 e 5, né? Vai diminuindo. 4 vezes 5, 20. Mais por menos dá menos. 3 vezes 5, menos 5. Vai dar menos 15, por negativo. Então, você está anotando aqui que a diferença vai ser sempre 5, tá? Então, olha só. Menos por menos aqui ficou 10 positivo. Ó, menos por menos, 10. Já nesse outro caso lá no começo, ó, mais por menos ficou menos. Tá vendo? Então, essas observações sequenciais, elas apresentam um padrão que cresce 5 e 5, tá? Nesse quadro aqui, resume a multiplicação de sinais. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes vai ficar negativo, ok? E um produto, e um dos fatores sendo zero, vai dar zero. Então, mais por mais vai dar mais. Menos por menos vai dar mais. Sinais diferentes, mais por menos ou menos por mais vai dar negativo. Agora a gente vai para algumas questões, só são 5 questões, tá? Aqui, para você descobrir uma aplicação no dia a dia, descobrir os fatores, né? O produto de dois números inteiros distintos de um mesmo sinal é mais 9. Os divisores de 9 são quem? 1, 3 e 9. Os dos fatores menos 9, menos 3, menos 1, 1, 2 e 3, escolhemos que sejam distintos e de mesmo sinal. Então, assim temos menos 1, menos 9, mais 1 e mais 9. Exemplo, Ana Maria resolveu fazer umas economias guardando R$150 por mês. Começou em abril e seguiu até o mês de setembro. Quanto Maria guardou? Então, com a representação dos valores, né, do inteiro com o respectivo sinal,
mensalmente ela guardou 150. Então, como ela guardou, ficou positivo. Com a chegada do mês de setembro, Ana Maria guardou. Você vai pegar de setembro, aí você conta abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Então, 5 vezes 150, 750 foi o valor que Maria guardou de abril até setembro. A divisão de números inteiros. José comprou uma bicicleta por 225 em 5 prestações iguais. Quanto José pagou por cada prestação? Então, você vai dividir esses 225 em 5 parcelas, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? 145 vezes 5 dá 225. Então, o resumo dos sinais de novo, positivo, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes negativo. Rosana deseja comprar um carro zero no valor de 24 mil, mas somente tem disponível 20 mil. Dividido em 5 parcelas iguais, quanto fica a parcela por cada restante? Então, se ela quer um carro de 24 mil e tem 20 mil, tem 4 mil. Pega esses 4 mil, divide em 5 parcelas e aí vai ficar com um valor de R$800 por cada parcela, certo? Logo, ela tem que pagar R$800 em cada parcela. Agora tem uns exercícios bem legais aqui. Efetue a multiplicação. Mais por mais, multiplicação vai dar mais, tá? Mais por menos vai dar menos, multiplica só os valores. Menos por mais vai dar menos, menos por menos vai dar mais. Aí, menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, menos por menos vai dar mais. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. E aí, vocês multiplicam só os valores e os resultados finais. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 5, 20. 8 vezes 4, 32. 6 vezes 7, 42. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. O segundo, determine o sinal de cada produto. Mais por mais, mais por mais, mais por mais, mais. Menos por menos. Sinais todos iguais, positivo, vai ficar positivo. Sinais todos negativos, vai ficar positivo. Sinais diferentes, vai ficar negativo. E sinais diferentes, vai ficar negativo. Outra divisão, a mesma coisa. Mais por mais, vai ficar mais. 5, 15 dividido por 3 vai dar 5, positivo. 20 dividido por 4 vai dar 5. Mais por menos dá menos. 35 dividido por 5, por 7 vai dar 5. Menos por mais vai dar menos. Menos dividido por menos vai dar mais. 5 vezes 5 dividido por 40 dividido por 5 dá 8. Aqui tá errado, mas já 14. Vai dar 7, 17. 7 vezes 3, 21. Pronto. Menos por mais dá menos. 77 dividido por 11 dá 7. E 525 dividido por 5, mais por menos vai dar menos. Qual é o sinal de um produto? Que dois números são positivos? Positivo. Que dois números são negativos? Positivo. Que tem um número positivo e outro negativo? Negativo. Certo? Marcos tem 120 bolas de gudes e pretende dividir iguais em 5 caixinhas. Qual é a quantidade de caixinhas? Qual a quantidade de cada caixa? Quantas caixas? 24 caixas. E pronto, terminamos. E obrigada, meninos. E até a próxima.